Olá, meninas, tudo bem com vocês? E vamos para a nossa próxima aula sobre diabetes gestacional. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a aula, só um pouquinho. E vamos começar. Bom, o que é diabetes gestacional? Vamos entender. Atualmente é uma das doenças mais comuns durante a gestação. Muitas mulheres, infelizmente, estão tendo, esse diagnóstico durante a gestação. E é um problema que vem lá da placenta. A gente tem que entender que diabetes gestacional é um problema que vem da placenta. Vai chegar uma fase da gestação em que essa placenta ela precisa passar por alguns processos, e esses processos faz com que se altere, pode fazer em algumas mulheres, com que se altere o nível de glicemia, de glicose dentro do sangue dessa mulher, o açúcar dentro do sangue dessa mulher, tá? Para ser mais simplificado, vamos dizer assim, o nível de açúcar dentro desse sangue aumenta, e aí a mulher tem a diabetes gestacional, tá bom? É potencialmente grave para o bebê. Então, na grande maioria das vezes, a mulher em si não vai passar por nenhum problema. A mulher em si não vai sentir muita a repercussão disso. Mas pode ser um grande problema para o bebê. O diagnóstico, ele é feito aqui, ó, com 24 semanas de gestação. Tá bom? Por quê? Porque é nessa fase aqui que a placenta passa por esses processos, que eu vou explicar melhor para vocês, para fazer uma hipertrofia nesse bebê. O que é essa hipertrofia? É o ganho de peso. O bebê, a partir de 24 semanas, ele precisa começar a aumentar o seu ganho de peso. E aí, para que ele consiga fazer isso, essa placenta ela vai dar uma modificada nesses processos dela. E aí, é esses processos que em algumas mulheres, pode causar diabetes gestacional, tá bom? O que a gente precisa entender aqui? Existe a gestante diabética e existe a gestante com diabetes gestacional. Jennifer, qual que é a diferença? A diferença é que uma gestante que é diabética, ela é aquela gestante que na primeira glicemia em jejum, lá no primeiro trimestre, a gente faz uma glicemia em jejum e vai ter alteração. O que significa? Significa que essa gestante, antes da gestação, ela já tinha uma alteração na glicemia, só que ela não sabia. E aí ela ficou grávida, ela começou o pré-natal, no pré-natal ela coletou o exame de glicemia em jejum, e aí veio alterado. Por quê? Lembra que eu falei que a diabetes gestacional, ela é um problema da placenta, e que esse problema aí, ele vai começar nas mulheres a partir de 24 semanas de gestação. Então, a gestante com diabetes gestacional, ela é a gestante que teve esse probleminha aí na placenta, que a partir de 24 semanas, quando ela fez a curva glicêmica, aquele exame do suco doce que a gente faz durante a gestação, esse exame ele veio alterado. A partir das 24 semanas, ela teve alteração. Então, porque a partir de 24 semanas, a placenta passou por aquele processo para fazer hipertrofia no bebê, e aí essa mulher, ela teve a diabetes gestacional. Certo? Para isso, então, vamos lá. O que a gente precisa entender também? Que essas mulheres, tanto quem tem a diabetes, que foi descoberta ali na gestação, mas foi descoberto no primeiro trimestre, a gestante diabética e a gestante com diabetes gestacional, no pós-parto, essa mulher precisa fazer acompanhamento. Ela precisa olhar, porque quem foi diagnosticado no primeiro trimestre, a gestante diabética, ela vai continuar sendo diabética, então ela precisa cuidar disso aí, depois que esse bebê nasce também. E a mulher com diabetes gestacional pode, depois do nascimento do bebê, ela pode sim se tornar diabética tipo 2. Ela pode continuar sendo diabética. E aí a gente também precisa monitorar e cuidar disso aí. Já o bebê de uma mulher que teve diabetes gestacional, o pediatra também precisa ficar mais de olho nele ali. Por quê? Ele é um bebê que pode apresentar mais riscos para obesidade, diabetes do tipo 2,
hipertensão e desenvolver algumas alergias. Então, depois que esse bebê nasce, que vai fazer o acompanhamento com esse pediatra, o pediatra precisa ficar mais de olho nesse bebê aí, no desenvolvimento dele. Então, o que a gente precisa entender aqui? Primeiro trimestre, a gente vai fazer a glicose em jejum. Na glicose em jejum, se der positivo, essa mulher, ela é diabética. Ela não tem diabetes gestacional, ela é diabética. Então, a gente já vai começar o tratamento e os cuidados com ela ali. Ela não vai precisar nem fazer a curva glicêmica. Nesse caso, uma mulher que já apresenta uma diabetes, ela não precisa fazer a curva glicêmica, certo? A gente já vai começar o tratamento. Primeiro trimestre, fiz lá minha curva glicêmica, nada de alterado, tudo certinho. Aí eu vou fazer no segundo trimestre o TOTG, que é o teste oral de intolerância à glicose, que é a curva glicêmica, entre 24 e 28 semanas. É o limite. Por quê? Porque a partir de 24 a gente começa a ter esses processos na placenta para causar hipertrofia nesse bebê. E por que até 28? Porque a gente tem que diagnosticar o mais rápido possível para começar a fazer o tratamento com essa mulher. Entendeu? Então, ali nessa fase, essa mulher vai fazer a curva glicêmica para a gente diagnosticar. O que eu quero que vocês prestem atenção? Lá na curva glicêmica, a gente vai coletar a glicose, vai coletar o sangue em jejum. Então, até 90, igual ou maior que 92, positivo, tá bom? Na verdade, gente, qualquer um desses aqui, qualquer fase do exame que der alterado, já é considerado diabetes gestacional, tá? Então, vamos lá. Em jejum, igual ou maior que 92, já é considerado diabetes gestacional. Tomou o suco doce. Após 1 hora de tomar o suco doce, a gente coleta de novo o sangue. Tem que dar abaixo de 180. Se der igual ou acima de 180, diabetes gestacional. Após 2 horas que tomou o suco doce, a gente coleta novamente. Se der igual ou acima de 153, também é diabetes gestacional. Então, a alteração em qualquer um desses fatores aqui, em qualquer um desses tempos, é diabetes gestacional. Mas, Jennifer, fui lá e fiz o TOTG e nada deu alterado. No terceiro trimestre, a gente tem que coletar de novo a glicose em jejum. Por quê? Porque pode dar alterada de novo. E pode dar alterada também, né? Se não deu lá atrás, pode dar alterada agora no terceiro trimestre. E aí a gente precisa cuidar. Não é porque não deu lá no TOTG que não vai acontecer de novo. Entenderam? Então, o que é que a gente precisa entender aqui também? A partir de 24 semanas, o bebê precisa fazer hipertrofia. Lembra que eu falei para vocês? E para isso acontecer, olha aqui, ó, o desenrolar da diabetes gestacional. Para isso acontecer, a placenta desencadeia processos metabólicos, hormonais e uma resistência insulínica. Essa mudança aí que pode levar algumas mulheres a desenvolver o diabetes gestacional. Entendeu? Então, é por isso, ó, a partir de 24 semanas. Antes de 24 semanas, a gente não tem processo. Então, se essa mulher der positivo na glicose em jejum, é porque ela é diabética anterior à gestação, certo? Continuando. Qual é o tratamento, Jennifer? 85% das mulheres terão o controle da sua glicose só fazendo exercício físico e alimentação, tá? Então, se fizer um exercício físico certinho, alimentação certinha, 85% das mulheres já terão um controle ali. Então, o que a gente precisa entender aqui também? Exercício físico de gasto calórico, tá bom? E uma alimentação com baixo índice de carboidrato e açúcar. A nutricionista precisa olhar bem para isso aí. Jennifer, mesmo eu fazendo exercício físico e uma alimentação certinha, regradinha, eu ainda tô tendo uma glicemia que tá alterando. O que é que eu faço aí? Aí a gente vai precisar fazer um perfil glicêmico. O que é isso, Jennifer? Eu vou olhar a minha glicemia na pontinha do dedo ali nas principais refeições. Então, café da manhã, almoço e janta. Antes de tomar meu café da manhã, eu olho. Tem que dar
menor que 95, certo? Depois que eu tomei o café da manhã, 1 hora após, eu afiro de novo, eu olho de novo, tem que dar menor que 140. Depois de 2 horas do meu café da manhã, eu olho de novo, tem que dar abaixo de 120, certo? Valores iguais ou maior a esse aqui, então, antes da refeição, 1 hora após, 2 horas após. Valores iguais ou maiores que esses aqui, significa que essa glicose não está controlada, certo? Aí, Jennifer, realmente, fiz o meu perfil glicêmico, fiz meu perfil glicêmico ali durante, né, as minhas refeições e deu que deu, tá descontrolado. Aí, o primeiro tratamento medicamentoso que a gente vai utilizar é a insulina, tá bom? É o mais indicado para a gestação. Quais são os riscos para o bebê da gestação? Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui. Durante a gestação, nós temos risco de malformação congênita, o crescimento exacerbado, polidrâmio. Prestem bem atenção aqui. Crescimento exacerbado e polidrâmio. Bebê que está crescendo muito. Polidrâmio, excesso de líquido amniótico. Está em muito líquido amniótico nessa barriga. Isso aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Por quê? Vamos lá. Às vezes você fez lá o seu TOTG com 24 semanas, o teste do suco doce, e não deu alteração nenhuma, certo? Ok. Aí vai caminhando essa gestação vai caminhando. E aí você ainda não fez lá no 3º trimestre a glicose em jejum, tá caminhando essa gestação ainda. Aí você vai fazer uma ultrassom e vai dando alteração. Esse bebê tá crescendo muito, o percentil dele tá ficando alterado, está aumentando o líquido amniótico. Isso aí já é um indício de que, preciso olhar melhor para isso aí. Possivelmente eu tenho uma diabetes gestacional, tenho que olhar melhor. Gente, não é assim, deu uma alteraçãozinha no meu percentil, no tamanho, no peso desse bebê, na quantidade de líquido, que já é diabetes gestacional. Eu olho para isso, poxa, eu estou vendo que está dando uma alteração aqui na minha ultrassom. Junto a isso, eu vou analisar a glicose, entendeu? Ou vou fazer o perfil glicêmico, ou eu vou fazer a glicemia em jejum, para bater o martelo se de fato é, né, a diabetes gestacional mesmo, certo? Mas o crescimento exacerbado e o polidrâmio, eles são sinais de alerta. Tem alguma coisa acontecendo, vamos desvendar o que é? Certo? Então, isso aqui a gente tem que prestar bastante atenção. E quem já tem o diagnóstico de diabetes gestacional, fiz lá o meu exame e deu positivo, isso aqui é algo que a gente precisa controlar durante a gestação. A gente precisa olhar em toda a ultrassonografia, ver se esse bebê está crescendo muito, se tem muito líquido amniótico. Por quê? Porque daí isso tudo a gente vai controlando com exercício físico, alimentação e, se caso necessário, a insulina, tá bom? Hipoxemia também é um risco para esse bebê e o óbito fetal. Jennifer, é para me assustar? Não é para te assustar. É para que você tenha consciência que a gente precisa fazer um diagnóstico bem feito, tá? E precisa fazer um tratamento bem feito caso seja positivo, tá bom? Por quê? Porque o risco é muito grande para o bebê, tá bom? No pós-parto, a gente tem risco de hipoglicemia. Por quê? Dentro da barriga, esse bebê estava recebendo glicose, né? Lá aqui dentro da barriga. Quando ele sai, ele precisa mamar. E aí, no peito, no leite, não tem a quantidade de glicose que ele recebia dentro da barriga. Então, ele faz risco de fazer hipoglicemia, tá? Então, é aquele bebê que no pós-parto, lá dentro do hospital, o médico possivelmente vai pedir para ficar vendo a glicemia dele, vai furar o pezinho, ficar lá vendo como que tá essa glicemia de tanto em tantas horas. Aí vai depender muito do protocolo do pediatra, tá bom? Então, a gente vai ter que ficar um pouquinho mais de olho nessas questões aí. E aí, a pergunta que não quer calar. Diabetes gestacional, ela contraindica um parto normal? Não, ela não contraindica um parto normal. Mas, muito provavelmente, não é uma gestação que ela vai até 40, 41 semanas. Muito possivelmente vai ser uma gestação que a gente vai precisar usar da indução de parto. A gente vai ter uma aula sobre isso, indução de parto.
Então, muito possivelmente, por quê? Porque no decorrer dessa gestação, conforme a gente vai aumentando o tempo de gestação, o controle dessa glicose vai ficando cada vez mais difícil, o bebê vai crescendo dentro da barriga, um pouquinho mais do que os outros. E aí, para que a gente possa ir para um parto normal e se beneficiar de todos os benefícios do parto normal, tanto a mulher quanto o bebê, muitas vezes a gente vai precisar induzir. Então, possivelmente vai ser um parto induzido, tá? Mas não necessariamente precisa ser uma cesariana. Pelo contrário, quanto mais riscos uma mulher tem, melhor para ela é um parto normal. A gente precisa entender isso. Certo, meninas? Então, o que eu tinha para vocês hoje dessa aula é justamente isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender ao máximo. Peguem aí papel e caneta e anotem. Coloquem as dúvidas de vocês aí no papel também, para que a gente possa tirar essas dúvidas no nosso Tira Dúvidas, viu? Um beijo e até a próxima.